Com certeza a vitamina C, ela é a mais famosa que a gente vai ter aí entre as vitaminas e minerais. Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal, porque a vitamina C realmente é show de bola e às vezes nem ela por si só, ela faz tantas outras coisas, como por exemplo, ela melhora a absorção do ferro. Então, por exemplo, quem tem anemia vai suplementar com ferro, beleza, é ferro todo dia, mas se não tiver vitamina C, você não tem uma absorção tão boa do ferro. E o uso tem que ser junto, tá? Concomitante, ferro com vitamina C. Por isso que um almoço de arroz, feijão, carne vermelha e um copinho de suco de laranja é show de bola. E logicamente para quem não tem conhecimento, e não tem problema nenhum não ter conhecimento, tá? O ferro nós vamos encontrar na carne vermelha e no feijão e a vitamina C no suco de laranja, tá? Eu já expliquei sobre essas coisas aqui no canal. Sempre que você tiver qualquer dúvida, lembra de procurar ler do Twin mais tema. Bom, o ácido ascórbico, ou como é conhecida a vitamina C, é uma vitamina hidrossolúvel. Ou seja, ela percorre pela água. Ou seja, a absorção da vitamina C requer água. Mas fica tranquilo, porque você não vai ingerir um comprimido de vitamina C sem ter água nenhuma, né, no seu organismo. Então isso não é uma preocupação. Nossa, consumir um monte de vitamina C, preciso beber água urgentemente. Não, fica tranquilo. Mas isso nos traz uma outra informação muito relevante da vitamina C. Por ela ser hidrossolúvel, o nosso corpo não consegue carregar muito dela. Por exemplo, eu atendo aluno na consultoria que faz, sei lá, um mês que não toma sol. E a vitamina D dele está normal. Por quê? Porque a vitamina D é lipossolúvel, então ela consegue acumular mais no organismo. Então eu tomei bastante sol e vou ficar 3, 4 semanas sem tomar sol. Sua vitamina D não vai cair drasticamente. Agora, na vitamina C, sim, a gente tem uma excreção rápida. Então vamos supor que eu estou mandando vitamina C para dentro, beleza. Meu nível está top de vitamina C. E aí eu fico um mês sem mandar nada de vitamina C. O estoque cai violentamente. Leandrão, quanto que é mais ou menos, né, que o nosso corpo consegue segurar a vitamina C em níveis legais? Aproximadamente, tá, o que a gente tem das melhores literaturas, de 10 a 20 dias. Ou seja, a gente precisa ter um consumo regular da vitamina C. E por onde é que sai essa vitamina C? Por ser hidrossolúvel, vai sair na urina. Então, doses muito grandes de vitamina C de uma vez, e a gente entende isso, tá, gente? Com doses acima de 300 miligramas de uma vez, já tem uma boa parte excretada na urina. Então, o que a gente tem de melhor? Que doses de 250 miligramas são muito bem aproveitadas, acima disso começa uma taxa de desperdício muito alta. E isso eu estou falando de uma tomada, certo? Então, por exemplo, tomei agora, aí dali 3, 4 horas, ingiro mais 250 miligramas. Beleza, o corpo já consegue processar. Agora, vou mandar 1 grama de uma vez. Não faz muito sentido. As doses de vitamina C são por volta aí de 100 a 2.000 miligramas por dia. A gente tem estudos mostrando doses de até 2.000 miligramas por dia como uma dose segura. Mas a maior parte das pessoas não vai precisar disso, tá, gente? A maior parte aí, se consumir uns 300 miligramas por dia, já está excelente e isso não é tão difícil de conseguir através da alimentação. Logicamente que esses 300 miligramas, né, eu estou falando aqui para o pessoal que faz exercício, que treina, que tem até uma oxidação, porque ela é antioxidante, né? Um pouquinho maior, então, né, faz sentido ali jogar uns 300 miligramas. Uma pessoa sedentária, 100 miligramas parece que já é o suficiente. Claro que quanto mais você se oxida, né, você ter mais presença de antioxidante pode ser interessante. Então, de repente, você é um atleta de alta performance que treina 4, 6 horas por dia, e você vai subir a dosagem para 1.000 miligramas, ok, parece fazer sentido. Agora, qualquer pessoa sair mandando 1.000 miligramas, não é tão legal. Algumas pessoas usam doses grandes de vitamina C, por exemplo, 2.000 miligramas, para ter um efeito diurético, né? Porque como a vitamina C sai pela água, para o corpo mandar ela embora, ele aumenta a diurese. Galera, não que você não possa usar, tá? Mas faz muito mais sentido você usar algo manipuladinho para diurese do que ficar usando uma coisa que não é para isso, entende? Então, vamos usar um chá verde, um chá de hibisco, um chá de cavalinha. São coisas feitas para isso, né? É mais inteligente, mas de novo, não está necessariamente errado usar a vitamina C. É que você consegue esse efeito de diurese muito maior com outras coisas que foram feitas para isso. Bom, um outro papel da vitamina C é a melhora da pele, porque ela ajuda na síntese do colágeno. Eu falei bastante sobre colágeno no meu curso de suplementação. E a proteína do colágeno, em dietas que são pobres em proteína, pode ajudar a pele. Em dietas que são ricas em proteína, o colágeno não vai fazer nada. Então você não deve suplementar se você já tem uma dieta hiperproteica. Você só vai jogar dinheiro no lixo. Mas você, quando tem a presença da vitamina C, você melhora a sua qualidade de pele. E obviamente quando a gente fala de colágeno, não é só pele.
né? Por exemplo, unha, gengiva, cartilagem, tendão, vaso sanguíneo, tudo isso vai colágeno. Então a presença da vitamina C pode ajudar tudo isso. Por quê? Porque o organismo, quando sintetiza a vitamina C, ele vai transformar em enzimas que vão servir para estimular a produção do colágeno, principalmente através do processo da hidroxilação. E aí nós vamos falar aqui de 2 aminoácidos, que é a prolina e a lisina. Não precisa decorar tudo isso aqui não, tá, gente? Só saiba que vai fazer bem para tudo isso que a gente já conversou até agora. Uma outra coisa também é a síntese da carnitina. Então a gente sabe que a carnitina faz a respiração celular, e com mais respiração, né, por isso que o suplemento de L-carnitina promete a queima de gordura, o que a gente já sabe que é verdade, mas você ter carência de L-carnitina quando você tem uma dieta hiperproteica não é provável, mas a vitamina C ajuda, né, na carnitina. E logicamente alguém pode tentar te vender a vitamina C como um queimador de gordura. Você pode dar uma banana para essa pessoa, porque ela está forçando a barra. A vitamina C pode melhorar um pouquinho do colesterol, não é nada tão gigante, mas né, toda ajuda é bem-vinda, porque a vitamina C ela emula, ela copia as reações do catabolismo, né, do colesterol. Então ele diminui aquele esforço feito pelo fígado e evita a formação de depósitos do colesterol nesse órgão. Ajuda na produção de neurotransmissor, então dopamina, serotonina, e com certeza vai atuar como antioxidante. Como é que funciona o antioxidante, pessoal? A gente tem uma célula aqui e essa célula tem um radical livre. Quando o oxigênio vem e se liga ali, ela oxida essa célula, esse sistema. Quando você tem um antioxidante, o que ela vai fazer? Esse radical livre, a vitamina C vem e ocupa, quando o oxigênio vem, não tem onde ligar. Por isso que aumenta a preservação celular, consequentemente melhora o processo de envelhecimento e de saúde como um todo. E aí tem vários alimentos que são ricos em vitamina C. Com certeza, aí um dos mais ricos, talvez o mais rico, é a acerola. Tá? Tem uma quantidade gigantesca, 100 gramas, 1.000, 2.000 miligramas, muito mais do que o suco de laranja, 20 vezes mais, que também é legal. Mas a gente tem vitamina C também nos vegetais, por exemplo, o pimentão, o brócolis, mesmo cozido, tá? Ele vai manter a vitamina C. A gente tem nas frutas, né? Então morango, laranja, kiwi, limão, né? Tudo que é meio ácido é bem rico em vitamina C. E nós temos também através da suplementação, que não é obrigatória, né? O pessoal pergunta muito lá no Instagram, a cobra caixinha de perguntas todo dia, se quiser mandar uma dúvida, @LeandroTwin. Leandro, eu preciso suplementar a vitamina C? Amigo, o que você come? Pô, Leandro, eu tomo um suco de laranja todo dia, como umas frutinhas, como um brócolis, um pimentão, um repolho, que também tem vitamina C. Então, quer dizer, tá beleza, não precisa suplementar. Normalmente, né, para uma pessoa que não tem uma demanda altíssima. Então, você tem que avaliar a sua alimentação, certo? Eu vou falar agora aqui nesse vídeo, pessoal, tudo sobre vitaminas. E aqui eu falei muito da vitamina C, mas eu queria que você conhecesse todas as vitaminas, para que você consiga entender o que cada uma faz no seu organismo, para de repente você falar, poxa, eu tenho esse problema no meu organismo, será que não é uma carência dessa vitamina? Então dá uma conferidinha aqui.